Oi, gente. Boa noite. Boa noite, filha. É, como semana passada, a gente vai continuar o tema, né? Que é a sensação dos sofrimentos. Deixa eu só aumentar aqui a tela, botar a tela cheia, que eu acho que fica mais fácil de da gente visualizar. Deu. Caso não estejam me ouvindo bem ou alguma coisa, por favor, me falem, tá? A internet hoje está oscilando um pouco. Antes de iniciar, né, que a gente parou nesse slide, deixa eu até voltar um, queria saber se alguém observou durante essa semana que passou algum sofrimento ou algum processo de aprendizado sobre alguma situação difícil, porque lembra que a gente conversou que a cessação do sofrimento, ela não é um único momento, e sim uma caminhada evolutiva de aprendizado, né? Todo um processo. Alguém se sente à vontade para compartilhar alguma experiência, alguma situação que viveu ou que alguém contou? Eu posso? Tá me ouvindo, Maria? E te vendo. Ah, tá. Ah, eu abri. A Adriana também. Não, mas assim, é porque eu entrei agora, cheguei atrasada. Boa noite, tá? Ah, então, domingo passado e domingo para segunda, o meu neto, aquele que teve câncer no passado, apresentou uma febre de 39 graus às 11 horas da noite. Pensa o desespero da família. Tu pensa que ninguém dormiu. Veio tudo aquela situação, sabe? Foi um momento assim bastante complicado. E eu até disse para a Cris, conversei com a Cris do Jorge, que eu disse, meu, gente, eu sabia que era da minha mente, sabe quando tu fica assim? Sai, Helena, presta atenção, menina, é a tua mente, não está acontecendo nada, é uma febre, normal, sabe? E foi uma luta intensa, tá? E mesmo assim, foi uma noite muito mal dormida, eu tive vários cochilos e acordei triste na segunda-feira, porque minha mãe, aí na segunda de manhã voltou a ter uma febre novamente. Então foi bastante complicado, assim, sabe? É, é bem essa coisa, assim, sabe? A nossa mente, ela é terrível, né? A nossa mente mente muito, né? Acho que por isso que o nome dela é Mente. Eu ouvi isso essa semana, achei bem legal. Mas era isso que eu queria compartilhar. Essa questão do sofrimento e foi bastante intenso, assim, sabe? Até a gente cair na real e passar a febre dele e tudo voltou à normalidade, mas foi um sofrimento intenso para todos nós. Era isso. Obrigada, amiga. Adriana, quer falar? Sim, quero sim. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Então, Adriana. boa noite. A Cris, ela sabe da história, ela até acompanhou. Eu não sei se eu posso considerar isso sofrimento, eu vejo mais como uma série de acontecimentos, assim, e para mim, assim, Hellis mortal, que eu não sou tão evoluída como Jorge, assim, por exemplo, sabe? Eu não consigo encarar diferente, assim, para mim parece uma aprovação, sabe? Aconteceu algo, assim, maravilhoso para mim, algo que eu esperava há muito tempo na empresa, né? Participei de um processo seletivo com mais 7 pessoas e foi um processo longo, com 4 etapas. Aí o resultado foi que eu fui aprovada e assumi uma gerência na empresa, né? Isso a partir do dia 20 de junho, logo depois ali do feriadão. Eu fiquei sabendo antes do feriadão, mas eu não podia falar para ninguém, foi o que me pediram, né? Então, claro que eu fiquei feliz, assim, eu trabalho na empresa desde novembro de 2009, sempre procurando fazer um bom trabalho, ter um bom relacionamento com as pessoas, enfim, né? Aí fiquei muito feliz. Contei para a Cris, inclusive, tudo.
4 dias depois, o meu pai falece. Aí a minha vida vira de cabeça para baixo, assim, porque tinha acabado de assumir uma área que engloba marketing e comunicação. Então, comunicação também é assessoria de imprensa, eles consideram ali. E para mim, assim, eu não tenho vivência, tampouco experiência nem nada. Então, para mim é um baita desafio, né? E justo quando eu estava tentando tatear, colocar os pés, acontece isso da morte do meu pai. Tudo bem, aí foi aquele baque todo, a Cris acompanhou isso também e tal. Aí tive que, mesmo estando de licença luto, tive que trabalhar durante esse período, porque não podia me dar o luxo de não trabalhar de casa, mas tive, né, porque tenho agora outras responsabilidades e tal. Claro que era pagando incêndio, né, eu não estava trabalhando normalmente, assim, eu não tinha nem cabeça para isso, né. E aí, logo depois, veio outro desafio também nessa área aí que eu não tenho experiência, que foi o reajuste tarifário na empresa. Então, onde é que demanda mais agora? Adivinha? Assessoria de imprensa. Aí a mídia caiu de pau em cima, desculpa o palavreado, mas é bem isso, assim, sabe? E também o desafio, assim, de ter que gerir uma equipe, né? Ter que ver, entender, né? São 4 pessoas, é aquilo que a gente sempre conversa aqui, cada ser humano é único. Então, além de tudo isso que eu contei para vocês, eu ainda tenho também que prestar atenção nessas pessoas, né? Dar subsídio para elas e tudo mais. Inclusive, tem uma pessoa na equipe que é bem mais velha do que eu, tem praticamente 60 anos, né? E já foi gestor na empresa por 12 ou 15 anos, de recursos humanos, inclusive. E saiu, né, da gestão em 2019, quando houve a primeira chacoalhada, digamos assim, na empresa, porque até então a gente sempre falava que as pessoas só saíam de um cargo de gestão ali quando morriam, né? Ou quando eram loucas o suficiente para pedir demissão, porque ele é concursado, tem estabilidade, aquela coisa toda, né? Então, teve uma pessoa só que pediu para sair, e que eu lembre, assim, ninguém de cargo de gestão morreu nesse tempo ali, então, brincadeiras à parte, mas era bem assim, né? Então, em maio de 2019 teve a primeira chacoalhada, e de lá já teve mais. Todo ano teve chacoalhadas, assim, né? Então, o recado da empresa é que não existe mais essa coisa de ad eterno. A pessoa está no cargo de gestão, ela não é, né? Ela está por um período, né? Isso está bem claro para todo mundo. Então, é isso, abrir meu coração aqui. A Cris sabe da história, o Jorge também, e está sendo bem duro, assim, para mim, sabe? Bem duro. Cada dia uma batalha, todo dia antes de sair de casa eu oro, eu peço proteção, sabe? Porque é bem difícil mesmo. É isso, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Cris e Jorge, vocês querem comentar alguma coisa? Não, Maria, não quero comentar nada, não. Fico feliz de a Adriana ter tido essa oportunidade, a Helena também, porque é sempre bom compartilhar as angústias da gente, né? Parece não, alivia, a gente divide um pouco o fardo. É isso. Isso. E, eu queria trazer isso mesmo, assim, para que a gente conseguisse se conectar com a aula agora, e eu falo por mim, que cheguei agora há pouco do serviço e a gente fica naquela correria, né? Então, se sentir confortável para compartilhar o que está vivendo aqui com a gente, né? É como a Cris falou, né? É muito bom, então obrigada a quem ouviu, a quem falou e a quem, né? A quem está aqui. Já que todo mundo compartilhou, eu também queria compartilhar uma coisa. Poucos, acho que daqui sabem, né, eu tenho uma irmã, né, por parte de pai, e a gente se desentendeu já faz algumas semanas, acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos. E trouxe bastante sofrimento, tanto para ela quanto para mim, esse desentendimento que a gente teve, né?
a gente parou de se falar, tudo, houve um afastamento, né? Houve essa perpetuação de uma chateação. E hoje ela decidiu quebrar isso e veio falar comigo. E tudo que eu tentei nesse período que a gente ficou sem se falar foi não cultivar e estar presente no momento da escolha de não cultivar a chateação que eu tive naquele início. Porque se a gente parar para pensar, todo sofrimento é uma perpetuação de um mesmo movimento. Só que é ilusório a gente acreditar que o movimento ele se permanece o mesmo. Eu ouvi acho que foi ontem que eu ouvi a frase que é como se como se a vida fosse um círculo, mas na verdade um círculo ele é plano, né? Ele não tem início, meio e fim, ele só continua, né? Agora a espiral não, ela faz o formato do círculo, mas ela sempre vai subindo algumas oitavas. Então a vida é uma espiral. Quando a gente acha que a gente está voltando para o início da situação, que é o reconhecimento de algo que a gente já passou, né? A gente não está naquele lugar de novo. A gente está uma oitava acima, tentando compreender e acessar aquela situação. Então, puxando o que a gente conversou semana passada, e acho que todo mundo aqui conseguiu compreender, é que a gente precisa de compromisso com a gente e educação e responsabilidade com a nossa mente. A educação de nos tornarmos seres disciplinados para saber discernir no momento da escolha, seres responsáveis que compreendam que se não houver esse discernimento, que a responsabilidade não venha com cobrança, e sim como uma recomendação, como um aviso, né, como um retorno. E a gente parou nesse slide aqui. A própria lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência para si mesmo. Quando a gente fala sobre lucidez, é aquilo que eu falei semana passada, se eu não me engano, sobre colocar luz onde há escuridão. E quando a gente coloca a luz sobre a escuridão, tudo o que é incerto, que é gerado e que cria movimento a partir daquilo que eu não consigo ver, some. Porque eu acredito naquilo que eu vejo e a luz me mostra o que eu consigo ver. Então, o processo ele se torna muito mais fácil quando a gente tem essa lucidez. E como que a gente se apropria dessa lucidez? É estando nesse momento, praticando e educando a nossa mente, como eu falei antes. É ver os exemplos do nosso dia a dia, do que a gente trouxe aqui, do que a gente não trouxe, do que a gente passou, e refletir sobre qual a escolha que a gente teve naquele momento, ou o que me motivou aquilo, ou o que eu estou sentindo nesse momento. Assim, é a prática literal de viver, porque a gente está aqui encarnado para isso, para aprender a praticar a vida, né? E a situação do sofrimento é só mais um processo que faz parte desse aprendizado que é a vida. Então, eu vou dar continuidade aqui nesse Maria, tema. posso só fazer um comentário? Claro. Quando ela fala ali, pode voltar no slide, isso. Ela fala ali em perdão indiscriminado. É importante que a gente reflita sobre isso. O que é um perdão indiscriminado, né? Não há medida, né? Nem peso, nem julgamento. Simplesmente o perdão, na sua plenitude, ou seja, no amor, né? Porque o perdão é amor. Então, vem muito com julgamento, porque nós temos esse hábito de separar tudo. Então, a gente coloca como se fosse numa balança, né? Isso é passível de perdão, isso não é. Ou isso é uma coisa atroz, é uma coisa ultrajante, então não existe a possibilidade de perdão. E
E aí é necessário olhar para essa vida com a magnitude que ela tem. Ou seja, né, essa criatura não teve só essa existência entre uma encarnação, entre um nascimento e uma morte do corpo, né? E aí a gente consegue contemplar essa coisa maior, né? Eu nem quero mais falar todo, porque eu falo tanto todo que, entende? Então, que a gente tenha essa visão, né, do perdão indiscriminado mesmo, e aí olhar como se a gente olhasse de cima, né, vendo todas as possibilidades, tudo que participa daquele movimento, né, seja ele qual for. É isso, né, Gabriela? Eu que agradeço. E uma vez, acho que foi lá na mocidade, acho que foi a Elisa, ela falou assim pra mim, amiga, sabia que, acho que era Deus, sabia que Deus não perdoa? Eu falei, como assim, Elisa? Dela, é porque ele não se magoa, então ele não precisa perdoar. E isso me chocou muito, assim, né? Parece tolo, mas é verdade. O perdão, ele só se faz presente porque houve a mágoa, né? Mas a mágoa só se faz presente para que a gente consiga aplicar o perdão. Então, tudo é um ponto de vista. E quando a Cris fala do indiscriminado, é porque eu não preciso pontuar ou classificar para que haja esse movimento. Ele simplesmente vem. Então, a gente guarda essa frase que a Elisa falou para mim, né? Não perdoa porque não há mágoa, né? O ouvido do mal, com abandono de propósito de vingança, é inadiável para alguém libertar-se de expressiva soma de sofrimentos. As ideias deprimentes, acalentadas como resultados de ressentimentos ou de desejo de retribuição malévola, geram enfermidades que dilaceram os tecidos orgânicos e desconcertam os equipamentos emocionais. Enquanto vigem, domaram-se os sofrimentos dominadores. Ou seja, a colheita daquilo que foi plantado. E não só isso, da inteligência do nosso corpo e de todo o organismo, seja ele espiritual, seja ele material, que contribui para o tipo energético e a energia que eu decido emanar para esse universo, né? Então, nossa, essa aula para mim ela traz muito essa reflexão de consciência mesmo, porque o sofrimento é uma inconsciência. Então, se a gente visualizasse as nossas ideias que ela está trazendo deprimentes, que são sustentadas, né, acalentadas de resultados de ressentimentos, ou de uma vingança, ou de uma mágoa, né? É bem isso que a Cris falou, de querer sustentar uma verdade autodestrutiva. Gente, é como se eu quisesse manter um muro de areia. Essa hora esse muro ele vai desabar. Na verdade, ele nem é um muro, porque eu não vou conseguir construir somente com areia. Então, é isso, é querer sustentar o muro de areia. Essas ideias deprimentes são isso. Vão escapar pela nossa mão, vão escapar do controle que o ego acha que tem. E vai ser mais sofrido ainda para ele, porque literalmente vai ser uma soma desses pequenos acontecimentos. Então, isso casa muito com aquilo que a gente fala de... que a Adriana trouxe aqui para a gente hoje, é uma soma, né? É como se fosse uma soma. Como se fossem vários acontecimentos e não dá para falar que é um só. E realmente, quando a gente se apega a diversos pontos, independente de quais sejam, o que me faz pensar que aquilo gera sofrimento é como eu observo e olho para ele. Por que eu trago isso? Porque a gente fez isso. Não só a nossa colega que trouxe, todos nós fazemos isso. É uma escolha nossa olhar para aquele acontecimento e sofrer com ele.
assim como também é uma escolha nossa olhar para o sofrimento gerado e querer aprender com ele. É cansativo. Eu acho que essa é a melhor palavra. É cansativo demais querer sustentar o que não é para ser sustentado. Porque isso que a gente quer sustentar não tem base. É autodestrutivo. É tolo a gente achar que a gente vai conseguir sustentar uma coisa que não tem início e sabe, não perpetua. Essa é a melhor forma que eu consigo trazer das nossas escolhas. É querer realmente bater com a cabeça na parede até dizer chega. E a gente precisa de uma enfermidade no nosso corpo material para que a gente compreenda o limite daquilo que a gente está fazendo. É como se a dor ela nos limitasse esse movimento. É como se fosse, tá, tu fez tanto isso aqui que agora, sei lá, eu vou tirar uma parte de ti para que tu compreendas que sem essa parte foi resultante daquilo que tu fez e que tu entendas a dificuldade que é sem essa parte. Mas não como punição, e sim como aprendizado. Porque fui eu que escolhi perder aquela parte. Não foi alguém que tirou ela de mim por punição. Por sua vez, o remorso e o arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos delas derivados, constituem fatores mentais dissolventes que se instalam nas engrenagens da alma, provocando distúrbios psicológicos, físicos e morais de demorado curso. Eu posso falar por mim, né? Eu sou uma pessoa que, mesmo nova, trato depressão já há algum tempo, ansiedade também, e são doenças psicológicas, né? E geradas, né, lá no nosso âmago. Então, eu não preciso, e isso eu falo por mim, eu não preciso saber o que eu fiz antes, ou o que eu fiz antes disso, ou ainda mais lá em outra vida, para justificar algo que eu estou sentindo agora. Parece que a gente tenta o tempo todo querer encontrar algum fator, alguma explicação que faça sentido no meu crivo para que aquilo aconteça comigo. Para eu olhar e falar, tá, entendi agora por que isso acontece. Não, realmente, se fosse, não, eu faria isso também. É como se precisasse do meu aval. E a gente não precisa disso, porque a gente vai estar se perdendo em uma outra ilusão, vai estar usando de astúcia sem querer usar de lucidez que a gente estava falando. E aqui nesse slide, ela também traz isso, ela também traz uma astúcia, que é o remorso. O remorso é como se fosse a chateação da chateação. É como se fosse aquele ruminar um arrependimento, já vem de arrependimento. Então, tipo, o remorso e o arrependimento já é o lado hipo da movimentação do sofrimento. O lado equilibrado do sofrimento é a ação consciente. O lado desequilibrado é o remorso e o arrependimento, que são lados inconscientes. Então, toda a mágoa, todo esse movimento que me trava mais ainda, e isso é realmente em momentos em que a gente se encontra bastante contraído, sentindo bastante dor, às vezes a gente tem muita dificuldade, porque a gente mesmo decide isso, de conseguir ter discernimento de perpetuar aquela dor ou de escolher diferente. E eu posso falar isso por diversas situações que eu passo no meu dia a dia. Às vezes, eu estou extremamente desconfortável, assim, dentro de mim. Estou angustiada, estou incomodada, estou e tal. Nem sei onde é que começou, porque eu já estava desatenta, inconsciente. Mas quando eu percebo que estou dessa forma, é ali que eu faço o momento da minha escolha. Eu decido continuar com esse sofrimento, com esse mal-estar, ou eu prezo pela mudança, ou eu escolho pela mudança. Às vezes a gente nem sabe como mudar, mas simplesmente o reconhecimento e a vontade de querer mudar já faz a mudança. Eu já mudo a minha frequência, eu já mudo todo o padrão que vinha sendo perpetuado por uma inconsciência. E lembrando também, né, que quanto mais próximo do nosso sistema nervoso central, mais profundo e demorado é o percurso de cura.
e de cura que a gente fala perispiritual, moral, de alma, de espírito, porque tudo se parte lá do início. Eu acho que a gente já teve aulas sobre isso, se não aqui online, no Equilíbrio. Toda doença física, seja ela psicológica ou literalmente, né, psicossomática, ela vem de um pensamento, vem de uma frequência energética que veio lá da nossa alma e que vem se perpetuando, se manifesta no perispírito, que é o primeiro filtro, para depois de um acúmulo manifestar no corpo físico. E quanto mais próximo é essa manifestação do sistema nervoso central, mais maior é o tempo que eu já perpetuo aquela vibração. Porque o nosso sistema nervoso central, ele é a ligação da nossa mente com todo o nosso mundo, né? Ele é a compreensão e ele é a nossa lupinha, né? Sem a nossa mente, a gente não consegue compreender nada nesse mundo aqui encarnado. Então, a vida, ela tende a preservar o sistema nervoso central para que a gente se preserve. Então, tudo que atinge diretamente a ele, vê quão íntimo é essa agressão para que ela consiga acessar esse lado tão interno que a gente tem. Pode falar, Cris. Eu não queria falar muito, porque a Tola é sempre muito boa, mas sabe o que me passou agora na mente? Porque assim, né? O remorso, na verdade, ele é a visão do erro, né? A culpa, por exemplo, quando a gente sente culpa, o que que é, né? Percebo né? E que tem alguma coisa que deveria ter sido feito talvez da maneira contrária. Mas o que eu quero dizer é assim, esses sentimentos, eles são até certo ponto benéficos porque eles trazem um despertar, né? Só que o que que a gente faz? A gente se agarra neles e se afunda mais ainda, né? E aí vem aquela questão que tu falas sempre do dualístico, né? Então, assim, como a gente está muito ligado a essa parte de baixo, essa parte do sofrimento, né? De se sentir culpado, de se sentir coitado, vitimizado, etc. Então, esses sentimentos aparecem para que a gente tenha um movimento benéfico, ou seja, que a gente suba, né? Que a gente se enxergue e consiga reconstruir, transformar, e a gente se agarra nisso de uma tal maneira e se afoga com aquilo ali. É igual, acho que foi a Clô que falou do videozinho, né? O menino se afogando e era só pôr o pé no chão que a água só vinha na cintura. Então, para que a gente reflita até que ponto a gente se agarra nesses sentimentos, né? E fica ali abraçado com ele, às vezes uma encarnação inteira ou mais de uma. É isso, Maria, obrigada. Eu que te agradeço. E quanto mais a gente prefere dar atenção a todos esses fatores que sustentam esses sentimentos, mais perdido a gente fica nesses fatores e menos atento a gente consegue estar para o real, para o que movimenta e é a base daquilo ali, entendeu? É realmente uma astúcia para que a gente nunca chegue na causa, porque na causa o ego não se faz mais presente tão prontamente e tão dominador. Ela continua, né? O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimento injustificáveis. É uma maneira bonita de dizer que o perdão é a consciência, né? A gente fala muito sobre perdão em diversas obras espíritas, principalmente no Evangelho, que é o que eu mais tenho, né, acesso. E o perdão, se a gente olhar ele de uma forma também de movimento, né, não de uma única ação, mas sim de toda uma prática, ela se torna muito mais entendível, não somente como, tá, vou perdoar, vou ser caridosa, vou praticar isso, como se fosse uma coisa decorada, um movimento pronto. E não, o ato de perdoar, ele é individual. Cada um vai ter uma forma de manifestação do perdão, que vai levar a gente para o mesmo lugar.
Só que cada um vai fazer do seu jeito e cada um vai permitir manifestar de uma forma, porque somos seres individuais, né? Então, a gente precisa falar sobre o perdão de diversas formas. A gente precisa falar sobre o sofrimento de diversos jeitos. Assim está recheado o Evangelho, que fala sobre a mesma coisa naquelas milhares de páginas que ele tem. Porque a gente precisa disso. A gente precisa dar luz nos milhares de fragmentos que a gente decidiu fazer, né, nesse momento, né, ser nesse momento, e negar toda a nossa essência sólida, que é Deus. Então, é realmente praticando a consciência, a inteligência divina, a evolução moral, né, de tudo o que a gente vem conversando, de tudo que a gente vivencia, porque nada de adianta vir na aula e não vivenciar o que a gente conversa, é o que vai fazer a gente perder esse bloqueio. A escolha de clarear as nossas sombras, que são sustentadas pela angústia, que é isso que a Cris falou, é o que vai fazer a gente viver no presente. Nos momentos de desespero, quando eu ficava muito, muito, muito mal, e eu não quero dizer que isso não aconteça ainda, eu não via saída, assim. Era um sofrimento, meu Deus, absurdo. E tudo começa a mudar quando eu me torno dona do meu mundo e consigo fazer pequenos passos, que sem eu perceber são grandes passos, que começam a mudar essa minha vibração e que começam a diminuir esse bloqueio de alegria. Porque quando a gente coloca a alegria como um objetivo, a gente de novo está no ego. E por que eu falo isso? Porque a gente projeta muito, a gente idealiza muito, a gente quer algo muito encaixadinho, muito direitinho, que quando eu segurar eu vou falar, tá, isso aqui é alegria, nunca mais vou soltar. Eu quero me apropriar de uma coisa que não pode ser minha, mas sim de algo que eu posso usufruir e que Deus me deu para que eu aprenda. E para a gente viver, a gente tem que se soltar de tudo. Por isso que ele fala que a vida ela é desinteressada, porque o desinteresse ele causa essa soltura, ele causa esse desapego. O desinteresse ele também está relacionado com o perdão, porque ele é advindo do conhecimento. Então, tudo que me traz consciência já é um desapego para algo que eu era muito apegado. Para a gente ver como é importante tudo isso que está interligado, mas precisa da consciência interior e da escolha. O Jorge não quer falar nada. Oi, estou só escutando, está maravilhoso, mas não quero atrapalhar. Mas eu também queria te escutar. Já escutou. Então Não, tá tá bom. muito bom, né? Siga em frente aí. Tá bom. Cerrada a porta de uma afeição, agredido por um amigo ou desconhecido, deve-se sempre seguir adiante no rumo das outras, das inúmeras portas abertas que nos aguardam e da compreensão fraternal para com o revel, não sei o que é, considerando um enfermo ignorante do mal que o consome. Eu fiquei presa na palavra. Consome. Tá. Eu gosto de olhar essa reflexão que ela traz, eu vou falar o que me tocou, tá? A agressão, ela, primeira coisa, tá? A parte ali que tá em preto. A agressão, ela só vai ser presente quando eu me sinto o coitado que o Cris falou. E quando eu me sinto o coitado, eu já acho que o outro é um ofensor ou um agressor. E ali já tem uma disputa. E quem disputa é o ego. Já por isso a gente já consegue ver que esse movimento ele já está torto. Mas mesmo assim, como Deus é misericordioso, a gente consegue aprender com ele. Por isso que ele fala que a gente sempre deve seguir adiante e não se prender nesse movimento. Ou seja, as inúmeras portas que ele fala, né, que ela fala, que mania de falar ele, que ela fala, é não se aprisionar
em uma única situação ou em um único sentimento. Dar oportunidade às outras visões, às outras compreensões, a outras situações, para que a gente entenda que aquela situação que entrou de uma forma torta veio porque eu já estava torto e não que alguém estava torto. Sempre o externo é reflexão do interno. E isso é, é, é maravilhoso e é muito, muito gigantesco, porque se eu vejo todo o ambiente que eu estou como uma extensão minha, olha quanta informação eu consigo tirar a todo instante. Então, que eu entenda que o enfermo sou eu e que eu sou a causa primária de tudo que está retornando a mim. Então, se eu me vejo agredida, é porque eu já estou me agredindo. É uma forma muito profunda de visualizar tudo que nos acontece. Mas esse é o movimento de internalizar o que eu estou visualizando com os meus olhos externos da matéria. E que o meu cérebro consegue compreender para que o meu espírito e perispírito consigam transpassar para a minha alma. Então, a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é atitude de saudável sabedoria. Eu acho, o Jorge pode corrigir se eu estiver errado, mas quando eu estava lendo essa aula, acho que foi esse slide aqui que eu mandei uma foto para ele e agradecendo o tema, porque isso aqui para mim resume tudo que a gente conversou. Quando a gente fala de oportunidade, significa que a gente já não está preso em uma única coisa, porque a oportunidade são várias situações que a gente escolheu estar e que a gente se permitiu passar. Então, a gente não estava preso a uma única coisa e se fechou para tudo o resto. Então, que a gente veja todos esses acontecimentos, assim como eu falei alguns slides atrás, né, desse que a gente fala que vai uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, que nunca é uma única coisa só, que a gente não veja como vários motivos para sustentar a insatisfação, a tristeza, o sofrimento, mas sim oportunidades incessantes da vida de fazer o nosso aprimoramento moral, de que a gente consiga praticar o que a gente se propôs a praticar e não se resumir ao que aconteceu que o nosso ego julga como um insucesso ou algo ruim, qualquer coisa desse tipo. A nossa cabeça, ela tende a esse vício. Nós somos viciados no que nos é mais confortável e conhecido. E às vezes, os vícios, eles não são construtivos. Os vícios são perpetuamentos de movimento. E tudo que se perpetua tende a se autodestruir. Porque a gente sabe que a gente, encarnado, não perpetua coisas que são evolutivas. Vícios são gerados a partir de vazios internos. E para que a gente se liberte desse vazio interno, como ela fala aqui, de libertar-se do acontecimento negativo, a gente precisa de uma atitude saudável de sabedoria. Ai, Maria, como é que eu vou saber como é que eu vou ser sábia? Como é que eu vou ser saudável nas minhas escolhas? Eu não posso dar receita de bolo, porque cada um vai achar a sua forma. Mas, assim como várias pessoas já falaram para mim, Jesus não deu o evangelho para a gente à toa. E eu sempre vou bater nessa tecla. Se não for o evangelho, vai ser algum amigo teu que leu. Ou algum amigo teu que sabe falar a palavra que tu precisa. Ou vai ser na oração, que a Cris gosta muito de falar, que tu vai encontrar o conforto. Mas existem diversas maneiras, diversas. E que a gente não pode se deixar abater por uma só. Então, tal comportamento credencia o homem a ser perdoado pelo seu irmão, que o libera do pagamento dos seus momentos infelizes, não irradiando contra ele pensamentos destrutivos, ideias anestesiantes, que sempre são assimilados pelo fenômeno da sintonia através da consciência de culpa. Olha aqui o que a Cris trouxe. A gente já estudou sobre as leis,
né? A gente também já estudou sobre a espiral da evolução. Espiral, agora eu fico em dúvida. Que é aquele movimento que eu falei das oitavas acima. Aqui a gente, para entender algumas coisas, a gente acaba fragmentando aquele assunto e mastigando ele, trazendo às vezes um outro conteúdo, um outro tema, né? É aqui quem ministra as aulas tenta fazer, né, a junção de vários temas para que a gente comece a juntar esses fragmentos, né, e deixar eles cada vez mais unidos para ampliar a nossa visão, mas que a gente nunca esqueça que isso também é uma lei. E quando ela traz a questão do fenômeno de sintonia, o fenômeno ele também é um movimento incluso da vida. E a vida eu falo como essência divina, porque dentro de nós temos todas aquelas leis e mais outras leis que a gente estuda, que a gente aprende a cada momento. E a sintonia ela também está muito ligada a... Meu Deus, eu esqueci o nome da lei. Sincronicidade. E a interconexidade também, tudo depende de quanto eu quero acessar aquele fenômeno que está acontecendo. Então, que a gente não esqueça que não é só eu falar algo, é a partir desse ato da fala, tudo que eu atraio com ela, o que retorna para mim, o que eu irradio para o outro, o que eu causo devido a essa emanação energética. É tudo muito sensível e é tudo muito, muito sentido, é muito interno. E a gente acha que precisam de grandes acontecimentos para que haja uma manifestação divina. Mas a minha fala já é uma manifestação divina. Então, quando ele fala do irmão a ser perdoado e que o libera desse pagamento dos seus momentos infelizes, é isso. Ele manifestou através do perdão o que ele compreendeu daquele momento. Às vezes, ele nem sente que ele está perdoando, mas ele só perdoa. É genuíno, a compreensão ela se traz num movimento genuíno. É aquilo que eu falei, eu não sei se eu consigo me ser clara quando eu quero falar sobre isso, mas quando tu tá sofrendo, tu não fala, tá, eu vou começar a sofrer agora, quinta-feira, dia 14 de julho, às 8h14, e vou parar de sofrer amanhã às 5 horas da tarde. Isso. É isso que vai acontecer. A gente não tem o controle. A gente nem consegue, meu Deus, programar qualquer coisa, não faz, não é nosso, isso. E infelizes fomos se achar que conseguimos fazer isso. O que a gente consegue é compreender esse movimento. Então, que a gente veja o quão genuíno é o que gera esse movimento. Que eu consiga entender quando que ele iniciou, e se não consigo ver quando ele iniciou, que eu compreenda tudo que está junto a ele, para que o perdão seja uma consequência e não um objetivo. Que ele se torne genuíno no meu processo e não um alvo inalcançável. Simplesmente a não manifestação, que é isso que ele fala ali, ó, eu não irradiar pensamentos destrutivos, já é uma forma de perdão. Porque é uma não perpetuação de um movimento autodestrutivo. Então, quando alguém se liberta do lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Então, quando a gente se torna dono do nosso universo, a gente compreende o que é lixo e o que é orgânico. O que dá a vida e o que se destrói. E por mais que às vezes eu não consiga ver, eu estar presente e querendo aprender a dominar a minha mente, né? E o dominar no sentido de viver junto dela em harmonia, me faz ser tão genuíno quanto aquilo que a gente conversa. E genuíno eu digo da essência e dessa energia que me move, que é o fluido cósmico vital, se não me engano. Então, quando ele fala de restabelecimento espiritual, ele fala disso.
ele fala desse movimento de sair da superfície e ir para o nosso interior novamente. Por isso que a gente fala de, como minucioso e quão sutil é isso tudo que a gente está conversando. Sim, porque a gente sai da superfície. Na superfície, eu preciso de alguém me dando um soco na cara para eu entender que aquilo ali é destrutivo. E quanto mais sutil se torna o movimento, mais eu percebo que às vezes eu não preciso nem falar para ver que eu já estou emanando. Vê como o processo ele é de internalização. Então, quando eu me liberto de todo esse movimento que é destrutivo e vou caminhando para o meu interior, eu também vou restabelecendo esse corpo espiritual. Eu vou me curando de toda a energia que eu vinha acumulando e que foi criando essas malésias espirituais e morais e materiais. E aí eu vou criando saúde. Saúde é vida. Saúde é criação. A garganta doendo. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Nesse grupo de tentames edificantes está o auto-perdão. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante si mesmo e perante aqueles a quem haja prejudicado. Ou seja, não tem como fazer aquilo que eu falei de amanhã eu vou parar o sofrimento. Não existe, não é tipo, hoje eu vou praticar o perdão, amanhã eu vou praticar a caridade, depois de amanhã eu vou praticar tal coisa, e assim vai indo. Não existe isso. Existe um movimento de consciência, o treino da mente para estar consciente. É só esse exercício, é só isso. É realmente só isso. Porque quando eu pratico isso, tudo o que a gente conversa já está incluído nisso. Porque eu dou espaço para o que eu não quero enxergar. Quando eu paro a minha mente e eu sou mansa, eu considero tudo o que eu não estava considerando até então. Tudo que eu botava de importante enquanto eu estava agitada não se torna tão presente porque eu não estou mais agitada. Então, quando a gente se torna presente e praticante de conhecimento, a gente percebe o quão frágil nós somos, que é isso que ela traz. E o quão possíveis a erro, né? E praticantes de atos errôneos, a gente se permite. Mas que isso já está incluso no movimento da vida. E que a vida, ela se faz presente quando eu não me aprisiono em uns erros, e sim nas oportunidades que são geradas a partir deles ou com eles. A Tati acabou de me falar que está falhando bastante para ela. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá normal. Sim, tá bom. certo. Tá bem, tá bom. Uhum. Tá, eu falei, a nossa internet aqui em casa tá bem. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência e imaturidade. Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral, que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. Ou seja, aqui também ela está trazendo que a perfeita consciência de auto-perdão não se pratica astúcia. Ou seja, eu vou praticar o auto-perdão. Quando eu já começo assim, eu já não vou praticar, porque eu já coloquei ele como se fosse uma meta, eu já coloquei ele como se algo fosse separado de mim, e não é. Tem que ser despretensioso, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas quando eu coloco ele como evidência de objetivo de querer aquilo, eu estou assumindo que eu não tenho aquilo e que eu quero possuir aquilo. Isso já está errado, porque eu sou tudo. Então, quando eu falo, eu vou praticar um auto-perdão, eu errei, putz, não, eu me perdoo, porque eu sou filha divina, pipipipopopó, não sei o que e tal.
que me move para fazer isso? Por que eu preciso desse sustentamento de perdão? Porque eu só não posso praticar o conhecimento e a consciência do acontecimento. Então, eu me torno um ser imaturo quando eu quero sustentar isso. E que ela fala que a tolerância com os próprios erros é como se fosse querer tampar o sol com a peneira. E não ser conivente com o que eu acredito. Pode falar, Fabrício. Maria, mas assim, ó, quando eu consegui entender um pouquinho da tua colocação no sentido, quando eu quero fazer, já perdi essa batalha, digamos assim. Então tem que ser algo espontâneo, algo do coração, algo que seja fluido, digamos assim. Eu não sei bem a palavra certa para exemplificar, mas enfim, a pergunta é: será que também não é por outro lado, pensando por outro lado, não é uma tomada de consciência quando cai a ficha e eu penso, pô, eu tenho que perdoar, eu preciso perdoar. E não isso mecânico, mas também isso não é um despertar de consciência e falar, poxa, não agi legal, então agora eu vou tentar fazer diferente. Só que isso também não é uma tomada de consciência, é um pouco do arrependimento, algo assim, porque como é que eu vou... Acho que se eu explicar não vai funcionar. Não sei se tu pegou a essência da pergunta. Peguei sim. E entendo o que tu quer trazer e trago uma reflexão, não digo que é a verdade absoluta, até porque, né? Mas tudo é proveitoso no universo. Não existe nada que não tenha um lado benéfico. Então, todo movimento que a gente faz, como a gente está conversando, tem o seu lado positivo. O despertar de consciência, ele é gradativo. Ou seja, quando eu vejo que eu pratiquei um mal e me bate o arrependimento, como a Cris falou, já é um travar de um movimento que antes eu nem via. Então, aí tem o seu lado benéfico. Aqui eu estou trazendo um pouco mais aprofundado que isso. Quando a gente consegue nem praticar o ato de dano, de agressão. É quando a gente já manifesta a nossa essência divina. E que também, hoje, eu já deixo tu falar, tá, Cris? Para que a gente reflita um pouco também, Fabrícia, o quanto a gente apoia nas nossas muletas. E hoje eu vi isso com a Tati me ensinou isso hoje. O quão a gente é dependente das nossas muletas, de falar, tá, não, mas se eu ver que eu tô errando, não, beleza, na próxima eu não vou fazer. O quão presente isso é e o quanto eu me apoio nisso para continuar fazendo o que eu faço. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas é uma ideia. O quão dependente eu sou da minha muleta para justificar as minhas atitudes e perpetuar um movimento que eu já faço há muito tempo. Entendeu? Pode falar, Cris. Então, eu vou falar o que me aconteceu essa semana. Foi, acho que no domingo, de sábado para domingo, e que acho que tem a ver com o que a Fabrícia está falando. E porque a gente fala muito no despertar, né? Se eu estou me vendo, se eu não estou me vendo. E eu também passo por isso, né? Como todo mundo. E aí eu vou dar uma notícia triste. Que a gente não se vê. Porque quando a gente se vê de verdade, que foi o que aconteceu comigo no sábado à noite, no domingo de manhã, eu chorei muito. Porque não é um ver com a mente, sabe? É um ver com o coração. E eu vou contar rapidamente. Eu sou extremamente controladora. Então, estou tentando, né? E esse tempo todo estudando, vamos se ver. Estou melhorando e tal. E agora o meu guri começou a dirigir, né? E aí a gente estava num carro que nem era o meu, né? E ele passou numa velocidade um pouco além do que era permitido, numa placa de 40, sei lá. E eu já na hora, né? Aí ele virou para mim e disse assim: Meu Deus, mãe, até no carro dos outros tu queres controlar. Foi uma coisa simples, mas aquilo foi um choque tão grande de realidade para mim que aí conversando com o Jorge no domingo de manhã, eu tomando café, chorando ali copiosamente, porque me vi de verdade, sabe? E não é quando a gente quer. E assim, a informação vai chegando
A gente parece que vai recebendo essas sementes, sabe? Vai amadurecendo e para isso é preciso estar se relacionando o tempo inteiro. Ou seja, não uma coisa forçada, porque não é possível forçar, é um movimento espontâneo. Mas a gente precisa estar consciente, precisa estar desperto, sabe? E naquele momento eu me senti ofendida, tanto que eu fiquei doente, né? Eu acho que eu não pegava uma gripe faz 5 anos ali. E a coisa foi tão pesada que eu fiquei doente. E aí, para compartilhar essa experiência, que para mim foi uma das maiores dos últimos anos, assim, e que eu realmente me vi com toda a minha necessidade de poder, de arrogância, de controle, e que é um movimento que não é fácil. Mas é isso. Espero que tenha contribuído aí com a dúvida da Fabrícia. Valeu, gente. Obrigada, Maria. Valeu, Cris. Tamo junto. Tá tentando ver quem levantou a mãozinha. A Ju, pode falar, amiga. Oi, eu. Então, essa história da Cris me lembrou muito algo que eu também tô passando, né? Porque a gente tá anos no Ceará, anos estudando, e a gente sempre acha que a gente consegue se enxergar, que a gente consegue se conhecer, que, nossa, a gente é tão bom nisso, sabe? E esse ano entrou uma pessoa nova, e eu vou ser bem sincera assim com vocês. Entrou uma pessoa nova no Ceará esse ano. É uma pessoa assim que tem um pouco mais de idade do que eu, ela deve ser uns 10 anos mais velha do que eu. E ela já assumiu assim, tipo, ela chegou no passado, fez o curso do Evangelho comigo. E logo em seguida, ela já entrou no mediúnico, já começou a fazer palestra e tal. E no início eu neguei muito, assim, que eu sentia por ela algo negativo, sabe? Porque ela era uma pessoa nova dentro do Ceará, que é basicamente o meu espaço, né? Que ela é bem dona do lugar. Mas, enfim, é um lugar que eu tô há muitos anos e que eu tenho uma relação muito íntima e que eu sou jovem e já assumi várias coisas ali dentro. Então, a gente sempre, né, tem um pezinho da soberba, da vaidade, por poder assumir essas coisas e tudo mais. E quando ela começou, eu até incentivei, né? Até falei para os outros, assim, que... Só um pouquinho. Tchau, gente. Tchau. Meus pais saindo para praia. E aí, quando ela chegou, eu até incentivei, né? Falei para as pessoas ao meu redor que ela ia ser ótima palestrante e tudo mais. Mas eu já tinha essa pontinha desse sentimento e eu não queria admitir que eu tinha, sabe? Eu achei que, negando aquilo, eu ia extinguir ele. E isso não aconteceu, é claro. Ele foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, e eu fiquei realmente muito incomodada com a situação. Não com a situação dela estar ali, mas com a situação de eu estava sentindo aquilo e eu não queria admitir de forma nenhuma que eu sentia aquilo. E quando eu admiti que eu sentia que eu era ciumenta, que eu era invejosa, que eu era vaidosa, que eu enxerguei nela tudo isso que eu tinha, sabe? E aí eu até conversei com o Jorge sobre, enfim. Mas, assim, quando eu enxerguei, foi tão engraçado, porque eu, tipo assim, nossa, eu tô há tanto tempo aqui dentro, sabe? Eu estudo tanto sobre isso e eu caí. Olha aqui, cara, eu caí. Tô aqui no fundinho do poço, bem bonitinha, porque tenho inveja, tenho ciúme, tenho necessidade de dominar todo o ambiente, tenho necessidade de brilhar, porque eu quero que o meu ego brilhe, eu quero ser reconhecida assim. E tá ali em cima é uma forma de ser reconhecida. Então, quando ela assume esse lugar, eu sou a pessoa competitiva, sabe? E aí é muito legal, porque eu trabalho desde que eu assumi esses sentimentos, e o trabalho que eu venho fazendo desde então esses sentimentos não tem nada a ver com ela, né? Porque eles são meus. Então, cada vez mais eu consigo ter um carinho, sabe, por ela, assim, porque eu sou muito grata de ela ter me mostrado, de ter tido a oportunidade de ter uma pessoa assim, para me mostrar tudo que eu sou, sabe? Então é muito legal, porque eu sei que eu tenho esses sentimentos, né? E agora eu tô trabalhando com eles, mas ao mesmo tempo é muito gratificante poder ter um espelho assim tão sincero
e poder me enxergar dessa forma, sabe? Então tá sendo uma experiência muito bacana, assim. E acho que vinha a casar com o que a Cris falou, né? A gente nega e a gente fica cega e a gente quer se esconder e quer negar tantas coisas. E quando aparece é um baque pra gente, assim. Mas também é uma oportunidade muito grande de autoconhecimento e de transformação. É isso, obrigada. Eu que agradeço a vocês. Obrigada por contribuir. E olha que bacana, assim, isso tudo a gente fala sobre diversas situações que cada um vai estar passando, né? Mas que todas falam sobre o mesmo assunto. E é isso que eu falo sobre cada um chegar no seu auto-perdão, no seu perdão, na sua cessação do movimento, do sofrimento, porque cada um vai chegar de uma forma e vai acessar de um jeito. E estar disposto a isso é que é estar consciente para a vida. Esse daqui eu já falei. Ô, amiga, só uma coisinha, eu acho que a Tati tá com o alto-falante, e aí tu termina de falar e dá meio que um eco, sabe? É, né? Obrigada, Ju. Nada. Fabrícia tá com a mão. Melhorou? Ah, baixou a mão, tá. Eu acho que eu apertei aqui errado, desculpa. Tá, se continuar o eco, vocês avisam. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência... Eu já li isso aqui. Já, amiga, tu voltou na hora que a Cris estava falando. Voltei. Obrigada, amiga. O que seria de mim sem você? O arrependimento, puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Assim, o complexo da culpa é igualmente danoso, porque não soluciona o mal praticado, sendo ademais responsável pelo agravamento dos seus maus resultados. Ou seja, é aquilo que a gente sempre fala, todo movimento ele é benéfico desde que haja uma compreensão na, na, na essência dele. Então, quando a gente fala sobre algo puro e simples, e não a perpetuação daquele movimento, a gente consegue acessar a consciência daquilo e a essência, e a gente consegue se tornar consciente daquele processo, que é o que a gente está tentando aqui. É isso que a Cris e a Ju falam de tipo, quando a gente consegue se ver realmente. Quando a gente se vê realmente, toca o nosso coração, a gente se torna presente daquele movimento e não mais um fantoche sendo controlado por todos os nossos instintos. Então, quando a gente fala de uma ação reparadora que não acompanha o arrependimento, ele se torna tão danoso como se ele não tivesse sido presente. Porque se eu não me arrependo, eu perpetuo aquilo. E se eu me arrependo e não faço nada, eu continuo fazendo a mesma coisa. É basicamente isso. Assim como a culpa e tudo que acarreta a culpa. Se eu sinto culpa e só travo nela e não faço nada para mudar, ela se torna igualmente danosa, aí eu não senti culpa sobre aquilo que eu estou fazendo e perpetuo esse movimento. Então, o perpetuar o mesmo movimento é um agravamento. E tudo que é acarretado depois que a gente já conversou é resultado disso. Pode falar, Fabrícia. Esse slide me fez pensar a questão de, assim, uma analogia, uma metáfora com uma casa suja. Por exemplo, eu vejo que está suja. Tomo consciência, poxa, tenho que limpar. Aí eu vou lá e pego um pano sujo, que é a culpa, que é o remorso. Eu vou lá e pego uma água mais ou menos assim, com alguma coisa que é a arrogância, que é o orgulho, e vou ali e quero limpar a casa. Só que eu não uso um pano limpo, uma água limpa e faço uma limpeza significativa, sabe? Que é o perdão, usando, né, o arrependimento, usando de compaixão. Porque, assim, eu fiquei aqui pensando, nós estamos tendo a oportunidade hoje, no caso de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, de trabalhar as emoções, trabalhar nossa consciência, trabalhar
a nossa espiritualidade é a luz de conhecimentos inspirados por Deus, pelo universo, pelo divino, digamos assim. E a luz, né, dos benfeitores. É de gente, de situações, de pessoas, de espíritos que estão muito além de nós, sabe? E aí parece que a gente quer limpar sempre com a mesma água suja. A gente sabe onde é a fonte da água limpa, aonde é a fonte do lugar correto. E aí a gente acaba não indo buscar por preguiça, por... Ai, tô sem vontade, vou dar uma tapeadinha para ver se melhora. Ah, dá uma lambuzadinha aqui no espelho. Ah, o que que é? Pelo menos eu tirei o grosso, sabe? Essa metáfora, assim. E isso eu tô trazendo para mim, óbvio. Aí, você falando, eu fiquei pensando nisso. Aí chega um momento que tá tão sujo, tão abusado, tão invisível a situação, que é a dor, que tem que acontecer alguma coisa drástica para mudar, sabe? Para mudar. E isso é salvação, isso é misericórdia. Então eu fiquei pensando, por que que a gente não usa dessa experiência primeiro conosco? Porque a gente é intolerante, eu pego e massacro o outro, disseco o outro em pensamento, em fala, em energia ruim, coisa ruim. Mas o primeiro culpado sou eu. E eu estou falando isso, obviamente, para mim, né? Aí depois eu vou lá, sinto aquela dor, tenho que limpar essa casa toda, botar essa casa toda no lugar de novo. Isso dá um desgaste desnecessário, dá um desgaste emocional muito grande, espiritual muito grande. Depois voltar e falar, cara, era tão simples, sabe? Era tão fácil. Não, mas a gente sabe uma tendência de buscar um caminho difícil. Então, é nesse sentido que eu vejo esse slide aqui. E esse complexo de culpa, na minha concepção, é isso. Ele está tão impregnado que é mais fácil julgar, criticar, falar, repetir, do que ir ali e buscar lá na fonte e falar, ok, vamos tentar melhorar. Vamos usar de misericórdia, vamos usar de bondade, primeiro comigo, de tolerância, tá? De intolerância. Hoje, conversando lá no trabalho, gente, eu fui dar, bem rapidinho, eu fui dar um oi. Eu fui entregar um documento, um papel que foi solicitado, e aí eu disse, estou com saudade de uma determinada pessoa. Bati na porta, pedi licença e fui dar um oi. Essa pessoa desabou falando tudo isso que eu estou dizendo, a intolerância, o desrespeito, o desgaste. E eu fiquei pensando, gente, onde que isso vai parar? Quando que isso vai acabar? Sabe? Quando que isso vai cortar esse ciclo e começar um diferente? E aí eu fiquei pensando, bom, mas e eu? Eu tenho que fazer diferente, né? Enfim, é isso. Uma reflexão só. Cristo ainda está com a mãozinha levantada. Tu quer contribuir? Eu tô? Agora saiu. Ah, é porque estava bugado, então, porque eu já tinha tirado. Ai, bugado, que moderno. Ô, Maria. Ô, Maria, posso dar uma... Já que já falei, não levantei a mão. Mas enquanto eu li esse slide, eu me lembrei da história do Judas e do Paulo de Tarso. Porque o Judas, pela culpa, se matou, né? Tirou a própria vida. Já o Paulo, que quando ele se deu conta, né, do erro que ele tinha feito, ele foi tomado pela culpa e tirou a própria vida. Já o apóstolo Paulo de Tarso, não, quando ele se deu conta de todo o mal que ele tinha feito aos cristãos, as perseguições e tudo, ele arregaçou as mangas e foi tentar reparar o mal que ele fez, né? Então, eu acho assim que, nem sei porque que me lembrei, mas como a Cris colocou, né? Me dei conta, caí, quando a gente cai em si realmente, quando a gente se enxerga, como a Ju muito bem colocou também, e a Cris, o que fazer agora depois disso, né? Então, quando a gente cai em si, não adianta ficar se culpando, não adianta ficar chorando porque eu sou assim, não. Tem que reparar, tem que fazer diferente, buscar, ir à luta e fazer diferente do que se fez até aquele momento. Eu acho que essa é a verdadeira virada, né? A verdadeira guinada, a verdadeira compreensão de cada uma das nossas atitudes, a verdadeira iluminação de cada sombra. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, querida. Eu que agradeço a vocês. Eu tiro o vídeo porque daí trava menos para eu escutar vocês.
O auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhes as raízes encravadas em que lhes padece a constrição. Isso cai direitinho com o que a Helena trouxe agora. Duas pessoas que passaram por situações que tiveram, né, um resultado igual, cada uma reagiu de uma forma. Então, o auto-perdão, vocês estão vendo que ele abrange muitos movimentos, ele não é uma única coisa. Ele abrange diversas situações e que a gente vai encaixar do jeito que a gente consegue encaixar, mas que todos eles trazem a consciência a respeito do erro, ou, ainda melhor, a consciência de todos os movimentos que a gente pratica. Então, é realmente uma satisfação íntima de todas as possibilidades que a gente pode ter e de todas as oportunidades que são geradas a partir dessas possibilidades. Então, quando eu pratico perdão, significa que eu não tenho mágoa, ou seja, que eu não estou praticando a mágoa e que eu escolho não ter ela. Eu escolho ser consciente. Será possível lograr o cometimento através de uma análise meticulosa dos fatores que levaram à ação reprochável, examinando alternativas que não foram utilizadas e que não teriam produzido efeitos negativos, para depois predispor-se à oportuna reconsideração da atitude, libertando-se da desconfortável injunção de culpa conflituosa. Ou seja, que ela já está falando depois. Aqui ela está falando o que acontece depois do perdão, ou seja, depois que eu decido parar de perpetuar o que me deixa desconfortável. E é muito louco porque como a gente segura muito isso, como a gente é muito apegado a essas situações que são a nossa zona de conforto, porque a gente já está praticando há muito tempo, é estranho dar o primeiro passo, porque somos seres desconfiados. Então, eu não quero largar o que eu conheço para ir para um novo. E parece que isso é um movimento muito grande, que vários is, e sis, e mais, e porém. Mas eu não paro para pensar que justamente esse apego que eu tenho com esse movimento é o que me deixa mal. E que se eu fosse consciente, nunca que eu escolheria algo que me faz mal. Porque ninguém aqui quer sofrer. E Deus muito menos quer que a gente sofra. Então, por que que a gente ainda perpetua tudo isso? Por que a gente escolhe isso? Aliás, a gente sabe o que a gente está escolhendo para colher isso. Se antes a resolução de autorrenovação não se encontra a receptividade por parte da vítima, não constituía esta recusa um novo motivo para atrito, senão estímulo para continuar-se com o propósito salutar, revestindo-se de mais paciência e tolerância, a fim de enfrentar-se à reação do outro, igualmente enfermo e sem disposição por enquanto, para libertar-se do mal que o entorpece. Aqui ela tenta falar com olhos de competição, eu entendo dessa forma, quando há uma dificuldade do perdão ser algo genuíno, né, íntimo e manifestável, de que a gente ainda precisa de motivos para praticá-lo, não simplesmente fazê-lo. Então, quando a gente perceber que é isso que a Fabrícia perguntou, né, tá, mas e quando eu vejo que eu fiz uma atitude que foi danosa, e aí eu me tomo por consciência, seja pelo arrependimento ou a culpa do que eu fiz, isso não é um ato, né, salutar? É sim, foi isso que eu falei. E a maior parte de nós, a gente se encontra nesse estágio, às vezes nem nisso. Então, que a gente torne proveitoso estar nesse estágio e não se apoie nele para permanecer nele e criar apego nele. Que a gente crie ele como se fosse um degrau para ir para o próximo, para o próximo, para o próximo e sempre evoluindo. E não somente se apoiando nele para ficar ali.
O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões, antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Inicialmente, ela começou essa aula falando sobre todo o sofrimento. E ela está terminando essa aula falando sobre o perdão, porque não existe como falar de um encerramento de um ciclo, né, a cessação dele, sem falar sobre o lado contrário. Se ser inconsciente, escolher ser inconsciente no momento que causa sofrimento, logo nada mais justo eu ser consciente para que eu perdoe esse movimento, para que eu pratique isso. Então, é isso que a gente está conversando desde o início, que resume eu ser consciente, ter o meu amadurecimento moral, que me propicia ter responsabilidade das minhas ações, vai gerar um cuidado com as minhas atitudes, com as minhas falas, com os meus movimentos, e isso tudo está incluso no perdão, porque está tudo interligado. Então, quando alguém se perdoa, quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. O bem-estar que experimenta faculta-lhe a alegria de propiciá-la ao outro, o ofendido, gerando uma aura de simpatia à sua volta, que se converte em clima de libertação do sofrimento. A cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicadas as suas causas, desaparecem os naturais fenômenos das consequências. Ou seja, a resposta para a pergunta da Fabrícia: até quando isso vai acontecer? Até quando a causa for exaurida? Até quando a consciência for o ato consciente das escolhas, e aí não há mais aquelas causas, e sim outras causas, outros movimentos, outro tipo energético. A conversão desse clima e de tudo que ao redor dele se manifesta. Tu realmente não quer falar? É que eu acho que o perdão, ele acaba sendo contrário, tipo, o perdão tu tá na unidade, né? Tu te aceita realmente quem tu és, sem máscaras. Porque quando tu tá no ego, a culpa, lembra que eu tava te falando ali da culpa, né? Que a culpa, ela continua sendo um traço da arrogância porque tu não admite que tu tenha errado. E isso é fragmentação. Então tu não aceita quem tu realmente é. Isso te causa dor. Agora o perdão, ele já exatamente no contraponto da culpa, fazendo com que tu traga responsabilidade para suas ações. Então tu não fica tipo medindo, eu sou melhor, eu sou pior. Não, eu sou eu. E tu não tem nada que, entendeu? Tu simplesmente tá sendo no processo. Então, quando tu tem responsabilidade para saber se teu ato foi positivo ou negativo, sem ficar no julgamento, é porque tu tá na unidade. Tu simplesmente aceita, né? Por isso que é a sensação do sofrimento. Porque o sofrimento, ele é um traço do ego mesmo. E a culpa continua sendo traço do ego. Tu esperou eu dar 2 aulas para resumir ela em menos de 1 minuto? Obrigada, viu? Eu acho que vocês ouviram tudo que ela falou, né? E muito bom o que ela falou. Acabou. A Tati finalizou para mim. Alguém quer comentar Vocês são alguma muito coisa? sincronizadas. Neném. Alguém quer comentar alguma coisa? Fala você, eu não lembro. Quando eu digo que, assim, eu acho, achismo vem do meu coração, assim, quando eu acho, eu só consigo me auto-perdoar de alguma situação X, Y, Z, sei lá, quando eu consigo entender as minhas limitações e entender que eu não sou não é que eu não seja perfeita, mas assim, não de perfeição, como é que eu vou dizer, perfeição moral, que eu tenho né, as falhas e que eu consigo ter essa compaixão. Para mim é uma palavra que está vindo com muita força ultimamente, assim, batendo muito na minha tecla,
mental. Compaixão, misericórdia e tolerância. Porque esse tripé, compaixão, misericórdia e tolerância, para mim é a base de tudo, e é coisas que são sentimentos e raciocínios, assim, de pensamento e tal, de situações que eu não que eu olho para trás e vejo, nossa, eu não usei disso, nossa, não foi assim, podia ter sido tão diferente e tal, mas não foi, ok, passou, mas agora que eu sei o benefício que traz a compaixão, a misericórdia e tolerância, beleza, eu vou começar a usar, sabe? E é isso, acho que o auto-perdão está ligado nesse tripé. Seja ele para mim, seja ele para quem for, entende? Paixão, misericórdia. Muito bom, obrigada, Fabrícia. Não sei se eu desmontei a aula, né? Agora, tudo isso. Mas acabou a bateria no meio da aula, então eu perdi. Aí agora carregou, deu assim, não vou deixar sem pitaco meu. Aquele não me aceita, deixa eu ver. A Tati quer falar um negócio para finalizar. Fala. Ontem eu vi uma frase que me marcou bastante, que eu até compartilhei com a Maria, sobre a questão da cessação do sofrimento, né? De trazer essa informação tão profunda, que ela falava mais ou menos assim, que quando você foca na dor, você sofre, você continua em sofrimento. Mas quando você foca no aprendizado, você cresce. E é justamente sobre esse grande finale aí que a Maria estava dando, né? De todo o resumo da cessação do sofrimento que a Joana traz para gente, que é a questão da unidade, né? Quando eu realmente aceito quem eu sou, sem máscaras, e entendo que eu estou num processo, o perdão ele é automático, né? Eu não tenho que perdoar. Eu estou sendo unidade, eu estou aprendendo, eu não estou focando na dor. Independente se essa dor foi causada por alguém, né? Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Mas eu estou focando no aprendizado e todo mundo está aqui para aprender. E aí, se eu penso que se eu fiz aquilo e aquilo foi permitido por Deus, é porque tem um ponto positivo. Então, quem sou eu para ficar dentro de um martírio me aprisionando? Então, essa frase me marcou muito assim sobre essa questão da cessação do sofrimento e eu queria trazer ela para vocês também. E agora, Cris? Oi, nega. Então, falta 5 minutos, né? Jorge, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então tá. Eu vou ler uma mensagem, uma pequena mensagem, e depois o Jorge vai fazer o encerramento para nós. Tá ok, Jorge? Tá bom. Tá. Então tá. Então ele diz assim: o sofrimento existe até o momento em que percebas com o teu coração a efemeridade de todas as coisas. As doenças, as perdas, os insultos, as carências materiais e morais. Quando entenderes verdadeiramente que a vida é de amplitude ainda inimaginável para a tua condição atual. Tudo passa, tudo é transitório, então não te entregues ao sofrimento. Usa a tua inteligência, alcança dentro de ti os mananciais de amor e de paz que Deus coloca sempre à tua disposição. Então, que nós possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e ouvir o que o nosso irmão Jorge vai falar para nós. Então, gente, vamos todos respirar. Vamos todos trazer nossa percepção, nossos sentidos, todos lá para o coração. Vamos lembrar que só o amor resolve todas as questões.
todo outro caminho que nós procurarmos nos leva a sofrimentos. O amor significa uma conquista emocional superior. Ele rompe a densidade da ignorância, ou seja, ele tira as nossas mentes da contração de consciência e nos leva a um outro entendimento. E temos de volta a capacidade do discernimento, da escolha, de fazer valer a nossa liberdade, de não sofrer. A vida, na sua sabedoria, nos dá informação. O esforço tem que ser nosso, da prática diária, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que a Joana de Ângeles nos trouxe, e que todas as experiências diárias também nos trazem informação, de que todos esses irmãos que a gente não gosta também nos trazem informação, do nosso anjo da guarda, que também nos traz informação. Estar receptivo a esse campo de informação deve ser um objetivo diário de todos nós. E ele só é conquistado através da oração. É viver manso, calmo, pacífico, tendo aceitação com todas as coisas e todas as pessoas, e orando a Deus, estando em ressonância com o alto em todos os momentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, de todos os arrastamentos, e que assim seja. Obrigado, Deus, por toda a misericórdia que nos dispensa, por toda a ajuda que nos concede, por todo o amor que irradia para cada um de nós. Obrigado por nada nos faltar, por tudo que a vossa misericórdia nos concede todos os dias, pela paciência, pela indulgência, pela tolerância, pela compreensão que tem com a nossa inferioridade, com a nossa ignorância, com as nossas mazelas. Obrigado, Senhor, por todo este amor. E seja feita sempre e sempre a tua vontade. E que assim seja. Muita paz a todos, permaneçam com essa vibração. Um grande abraço e até terça-feira que vem.